Olá, seguidores. Vamos aqui para o quarto episódio da minha série Fiz Sono Garantido. Sendo que a partir de agora, acho que vou fazer uma pequena modificação, tá? Vou colocar, além de fundos tranquilos, vou acrescentar também alguns que podem enganar um pouco, tá? Que muita gente acredita que seja sono garantido, mas que eu discordo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E com relação aqui à capa, que muita gente não gosta, vou mostrar aqui para vocês uma mensagem de carinho que recebi no vídeo anterior. Olha só o que postaram. Por causa da foto, perdeu um inscrito. Aqui eu respondi pro rapaz. Desejo boa sorte com os outros canais. E isso aqui é bem sério, tá? Minha concorrência aqui tá brava, tá? Eu muito influenciador e leitor de relatório gerencial de plataforma que vou te contar. Mas enfim, vamos aqui para o que interessa. Vou começar hoje sobre RBRR11. Lembrando que também essa série ela é bem focada aqui no público holder, tá? Público holder, eu imagino que quem não está mais preocupado aqui em ter um sono garantido, né? Então, RBRR, esse daqui é o fundo de papel high grade da RBR. Esse aqui é um fundo, passar aqui umas características básicas, mas é de forma bem rápida. Esse aqui é um fundo focado em PCA, tá? Aqui a RBR ela tá com uma estratégia muito parecida com a Kinea na questão de produtos. Eles estão agora com o produto CDI, que seria o RBRY, tem os produtos High Grade PCA, é o RBRR, que seria como o par aqui parecido, seria o Canip 11. Então, eles são com uma estratégia bem parecida. Então, aqui temos 99% de indexação à inflação. Esse daqui é um fundo que não tem histórico de problemas, tá? Não me recordo de nenhum único problema. Pode ter tido aqui, talvez, mas um período aqui antes de eu ser influenciador, antes lá em 2024, quando eu não comprava muito fundo, já que eu tenho um perfil mais middle risk e high yield, RBRR não é um fundo que eu acompanho de longas datas, tá? Mas ok, falando aqui sobre, agora aqui apresentando para vocês um ponto importante com relação às taxas. Então, como eu disse, trata-se de um fundo high grade, o que implica basicamente que em taxas não tão elevadas, né? Que a gente tem uma taxa de aquisição de IPCA mais 7,72, agora marcada a mercado foi a 9,59. Enfim, que taxas baixas. E para complicar ainda mais, ponto que o investidor de high grade tem que prestar atenção é que em high grade geralmente a gente possui uma duration mais elevada. Duration e vencimentos mais elevados, né? E uma curva de amortização mais lenta, já que como a gente está tratando aqui eh, de devedores com bom perfil de crédito, eles conseguem uma dívida mais alongada, ter que pagar um pagamento de forma bem mais leve, e isso daqui tem um aspecto muito negativo para fundos de papel high grade. É o seguinte, essa alta duration ela pode ser complicada porque pode levar o fundo a travar taxas baixas, tá? Inclusive, se vocês forem ver aqui, tem taxas aqui aqui, ó, IPCA mais 4,99 aqui da Reddor. Essa taxa realmente de aquisição faz sentido, né? Reddor é uma empresa listada em bolsa, isso que baixo risco. Não estudo muito bem essa empresa, mas enfim, imagino que é baixo risco. Aqui um duration de 8,1 ano, 8,1 anos. Sendo que isso aqui com certeza é um CR de muitos anos atrás, que deve ser da época lá de 2020, 2021. Então, esse passado aqui quase 4 ou 5 anos e tá aqui essa pedra no sapato do fundo, né? E ainda tem 8,1 anos que vai permanecer aqui na carteira de RBRR11. Então, esse aqui é um do lado negativo do fundo high grade. Ele, quando o mercado
de juros está baixo, ele acaba comprando vários ativos com uma taxa de remuneração ruim. Tem vários aqui no caso, veja CRI Pátio Malzone, IPCA mais 5,92. Tinha vários outros aqui, tá? Com uma remuneração bem baixa. E aqui, por causa desse duration alta, a gente trava essa baixa rentabilidade por bastante tempo. Já em períodos de juros altos, como o que a gente está observando agora, o fundo ele consegue fazer boas aquisições com taxas bem melhores aqui nas condições atuais. No entanto, o devedor ele tem um benefício de pré-pagar a dívida, né? Então, quando o fundo ele contrata, consegue uma boa taxa, esse devedor pode simplesmente pré-pagar a dívida e o fundo ser obrigado a comprar um CRI com taxas ruins novamente, né? Já quando o devedor ele consegue boas taxas, obviamente que ele vai querer carregar isso aqui até o vencimento. Então, essa pedra no sapato aqui é algo que eu acho muito ruim em fundos high grade. O fundo high grade tem que tomar muitíssimo cuidado para não se travar com taxas ruins no período de juros baixos, né? Algo que aqui a RBRR não fez lá no passado, tá? Ok. Aqui falando um pouco mais sobre os fundamentos, aqui um ponto importante que você tem que ter conhecido da RBR é que eles trabalham com originação própria de ativos. Aqui 91% do PL do fundo vem de originação própria. E isso aqui é algo excelente, tá? É algo que, como até o investidor lá no meu grupo Telegram comentou, você tem um CRI de originação própria, é, é fazendo aqui uma analogia de CRI de originação própria e comprar no mercado secundário. É como você falar de um almoço que você faz em casa e um almoço que você compra fora, né? Aquele almoço você vai comer aquela comida que você mesmo fez, você tem uma segurança muito maior, né? Você conhece bem o que você está fazendo ali. Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Esse fator da ancoragem. Realmente, quando eu penso aqui em ativos estruturados pelo próprio gestor, é que a gente tem um estoque de problemas muito menor. Além disso, a RBR ela tem uma veia muito residencial aqui no Sudeste, algo que é bem positivo. Residencial, as garantias tendem a ser mais resilientes. No Sudeste, a gente tem uma maior liquidez dos ativos. Então, aqui, o risco de crédito em RBRR eu considero como sendo muito bom. O problema é que, como a gente tem uma taxa média baixa, e aqui é um problema dos fundos de papel high grade indexado IPCA, é que tem uma alta dependência do IPCA mais alto para a gente ter um rendimento nominal bom. Então, por exemplo, o RBR no cenário que a gente encontra aqui de juros baixos, está levando a rendimentos que podem deixar um pouco a desejar, né? Por exemplo, aqui referente a agosto, setembro, o fundo não alcançou nem sequer 1% ao mês. Enquanto a gente tem aí, Tesouro Selic, você consegue 1,05 já livre de todas taxas e impostos. Ok, então vamos aqui classificar RBRR. Aqui com certeza ele seria um fundo de sono tranquilo, mas questão de yield, eu vou colocar ele aqui, mas não chega a ser um caso extremo igual o Canip 11, mas o yield realmente vai deixar a desejar pelo fato de ser high grade com taxas adquiridas lá no passado. Ok, vamos agora para o segundo vídeo de hoje. Nossa, Deus, já foram 9 minutos. Realmente, essa série está tomando um pouco mais de tempo. Enfim, eu imagino, ao menos espero que vocês, holders, tenham um pouco mais de paciência para assistirem vídeos longos. Ok, agora eu vou comentar sobre HGRE11, o fundo de lajes da antiga Credit Suisse, atualmente que está na mão da Pátria. Agora aqui o primeiro ponto muito importante que tem que deixar claro é que trata-se de um fundo de lajes. E lajes que já implica em certa volatilidade, né? Um segmento eu considero como sendo volátil. E aqui a gente tem que entender
Volatilidade é um tipo de risco, né? Volatilidade que eu me refiro, volatilidade do segmento, tá? Volatilidade da demanda de mercado aqui de Lages. Tem uma volatilidade, uma sensibilidade muito elevada a fatores econômicos. E aqui a teoria, ela nos diz que quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. No entanto, em lajes, muitas das vezes eu vejo que o mercado não cobre o yield que eu julgo como adequado. Exemplo, temos aqui a HGR11 com 10,73 apenas. É claro que aqui tem a questão do ganho de capital, vou comentar ainda nesse vídeo. Se a gente pega aqui outros fundos, por exemplo, RBRR, que tem RBRP11, tem muita laje. Aqui 0,77, aqui o yield em linha aqui com o fundo de logística, que está vendo um momento muito melhor. Aqui outro também, RCRB11, aqui da Rio Bravo. Aqui o mercado cobrando 0,74, isso aqui é menos yield do que muito fundo de logística, de shopping, de renda urbana, enfim. Que acaba que o yield aqui ele é amassado acaba sendo inflado por grandes influenciadores, né, que enchem a bola aqui desse segmento, que não tem nada especial, são nos trouxe as maiores decepções aqui. No entanto, muita gente ainda dá atenção aqui para esses grandes influenciadores corporativistas, né? Acaba aceitando um yield baixo para lajes. Então aqui, agora prosseguindo, falando um pouco mais especificamente sobre o próprio fundo. Aqui a gente tem a fator gestora, acho que é um dos pontos mais importantes, um dos pontos que mais vista aqui pelos investidores na hora de investir, ao menos até o momento, né, em que a Credit Suisse tem uma ainda boa visão. O fundo aqui, agora com a Pátria, a gente não sabe ainda bem, mas a gestora realmente, os gestores que são bastante esforçados, isso daqui é inegável, tá? Eles têm feito um bom trabalho aqui como tentativa de turnaround do fundo, aqui uma reciclagem do portfólio, vendendo imóveis comprados lá atrás, numa perspectiva bem diferente, onde a gente tinha um otimismo enorme aqui com Lages, de que ter demanda para Lages aqui em tudo quanto é canto, algo que acabou nos concretizando, né? Acabou que a demanda meio que está naquele mesmo bolinho ali da Faria Lima e um pouco abaixo. Mas enfim, estão aqui no processo de turnaround, mas ainda estão longe, tá? Muito longe ainda de terminar esse turnaround. Mas aqui é algo muito importante que eu preciso comentar com vocês, é a concentração do ativo, no caso em imóvel e inquilino. Aqui a gente tem uma alocação, uma concentração de 28% na TOTUS, tá? Aqui em apenas um único imóvel, o imóvel Sêneca. Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Esse imóvel Sêneca aqui, onde representa 17% do VP dos imóveis, mas 28% das receitas. E aqui o que me preocupa é que trata-se de um imóvel que está muito fora de mão, né? Bem fora de mão mesmo. Aqui vocês estão vendo o Google Maps. Aqui tá aqui a Faria Lima. Aqui embaixo a gente vai descendo, vai ter a Vila Olímpia, a Chucre Zaidan, Brooklyn, depois Charque Santo Antônio, Santa Amaro. Então aqui é a Faria Lima, vai descendo, vai melhorando, né? Aqui em cima também a gente tem em Pinheiros realmente uma boa demanda, mas aqui esse imóvel tem que subir bastante, tá? Ele está posicionado aqui perto do sambódromo do ANB. Então, aqui perto do aeroporto do Campo de Marte. Então aqui está numa região meio que fora de mão, né? Que não tem muita vocação para imóvel comercial AAA. Então, realmente ele está bem deslocado, né? A região, pelo que eu ouvi falar, é uma boa região aqui quando a gente pensa em residencial,
mas quando a gente fala de lajes aqui, fica preocupação, tá? De como que seria. Aqui eu já vi muita gente argumentando de que a TOTVS não vai sair de lá, que não sei o quê, mas mesmo que fique lá no local, o simples fato do fundo ele certamente ter uma dificuldade de fazer uma relocação, isso coloca muito poder sobre um único inquilino. E isso aqui pode acabar se voltando contra a HGRE. Então, aqui tomar muito cuidado. Aqui a gente tem um contrato que é atípico, ele vence acho que em meados de 2027. Então, meados de 2027 está chegando aí, tá? Sendo que muitas vezes o inquilino pode já declarar que vai desocupar parcialmente, alguma coisa do tipo. Por aqui já deve estar tendo pressão para diminuição do aluguel. Mas enfim, acaba que apenas a presença desse único imóvel para mim é suficiente para fazer de HGR11 um fundo que não é sono tranquilo, tá? Então ela aqui estenda aqui nossa área de sem sono. Agora aqui falando sobre a questão do yield. Se a gente for olhar o yield mensal aqui de HGRE, com certeza não é legal, apenas é 73%. Aqui é importante a gente dar uma olhada no rendimento em 12 meses, já que por conta desse processo de turnaround, estão fazendo muita venda, distribuindo muito lucro. Por exemplo, aqui no mês de junho tem uma distribuição de 2,55 por cota. Então, aqui pegando o prazo aqui de os últimos 12 meses no Clube FII, subiu 11,76, dividido por 12, aqui uma média de 0,98, o que daria uma coisa 0,83, né? Então, aqui, se considerar apenas o yield pago aqui mensal, é com certeza ruim. Isso, inclusive, que os 85 centavos, acho que ainda tem algum ganho de capital aqui no meio, tá? Mas enfim, para mim é um fundo que não tem sono tranquilo, pelo menos não até a definição do que vai acontecer com esse imóvel da TOTS. E o yield também não é lá essas grandes maravilhas, tá? E então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.